queria lembrar uma história para vocês. Vou dificultar toda a vida da sonoplastia agora. Senta que lá vem história. Como vocês sabem, eu gosto muito de literatura, eu gosto muito de história. E aí, às vezes, a gente pesquisando umas coisas aleatórias, descobre histórias interessantes. Se o pessoal ali de cima tiver o Google aí, pesquisa assim, sapato em natureza morta, de Van Gogh. Se vocês acharem, bota ali na tela pra gente. Nem sei se tem alguém lá em cima. Acabou de ter. Como vocês sabem, Van Gogh foi um famoso pintor que terminou a sua vida com uma difícil doença mental. Naquele tempo não tinha diagnóstico, nem muitas coisas como essas, mas eu não sei se você sabe, o pai dele era pastor. E durante uma fase da sua vida, Van Gogh quis ser muito pastor. Quis seguir os passos do pai dele. E eu não sei bem detalhes da história, mas a gente perdeu um pastor e ganhou um pintor. Há muitas versões sobre essa obra aí. Eu vou contar a que eu gosto mais. Quando ele estava se preparando para o ministério pastoral, ele decidiu sair de casa e trabalhar nas aldeias e vilas. E ele calçou um par de sapatos. E durante a sua caminhada, ele encontrou um homem que estava muito magoado, ferido, e o seu rosto era cheio de cicatrizes. E durante muito tempo ele cuidou daquele homem, moribundo à beira da morte mesmo, ferido, angustiado, muitas vezes revoltado. E quando ele cuidou daquele homem e finalmente aquele homem se recuperou, ele disse que via nas cicatrizes do rosto daquele homem o rosto de Jesus. Ele voltou para sua casa depois dessa peregrinação e tirou os seus sapatos. E colocou os seus sapatos embaixo da cama e desistiu do ministério pastoral. Esses sapatos lembram para ele, talvez, tudo que ele queria ter sido, e que talvez ele não tenha tido força, coragem, condições e apoio para ser. E nós passamos muitos momentos difíceis, amados irmãos e irmãs, desafios aqui na nossa região, situações muito complicadas. E eu sinto dentro do meu coração que eu não gostaria de trazer novos presbíteros e presbíteras, nem pastores para a nossa ordem, sem resolver essas coisas. Porque sem resolvê-las, talvez a gente faça o melhor, talvez a gente tire pessoas da morte e a gente volte para casa para tirar os nossos sapatos. Eu não quero deixar os meus sapatos debaixo da cama, os sapatos da frustração, dos desejos não realizados, das coisas não alcançadas. Com alguns e algumas dos presbíteros e presbíteras e pastoras dessa região, eu tive grandes dificuldades. Com alguns, talvez eu ainda tenha. Tive algumas brigas bem grandes. Não é, pastor Sérgio Campos? E eu gosto de citar isso porque quando a gente teve uma dificuldade, o pastor perguntou para mim como é que eu ia fazer, e eu disse para ele que eu tinha que ser a adulta na relação, que porque eu estava liderando ele, se a gente se desencontrasse no caminho, eu ia me esforçar ao máximo para fazer o caminho de volta. Foi assim? Em alguns momentos, talvez eu não soube expressar o meu amor e o meu apreço igualmente por todos vocês. Nós somos muitos, viemos de realidades diferentes,
Hoje de manhã eu aprendi que talvez um dos nossos problemas seja a comunicação. Às vezes houve coisas difíceis. E viu, pastores, vocês às vezes, pastores, vão ter que tomar decisões difíceis. Às vezes solitárias, às vezes que ninguém entende. Vai ter coisas que as pessoas vão dizer para vocês, me fala por que é isso, e você vai ter que calar. Porque é o lugar da sua liderança. Você vai ter que fazer o caminho de volta muitas vezes. Algumas vezes você não vai ter condições de fazer isso. Talvez você fique no caminho, talvez outros fiquem no caminho. Mas uma coisa que eu aprendi com a parábola do filho pródigo é que se a gente quiser achar o rumo de casa de volta, nosso Pai vai estar nos esperando lá. E nós não podemos ser o irmão mais velho que não sabe celebrar. Não existe vida e plenitude de Cristo num corpo machucado e ferido por si mesmo, mas num corpo ferido e machucado por causa da entrega e do sacrifício, a saúde, a vida e a plenitude. Eu ainda tenho muitas coisas para tratar na minha vida, sabe? Assim como eu descobri no discipulado, a transição é permanente. Mas eu queria tirar meus sapatos hoje com vocês aqui por outro motivo. Porque na Bíblia, o que Jesus nos ensina... Ih, amei, ó. Esqueci que eu tinha calçado ela, era para ficar mais bonitinho, gente. Na Bíblia, quem anda descalço é o escravo. O ministério pastoral vai tentar a gente muitas vezes para subir no salto. Muitas vezes. E o dia que a gente subir, a gente cai. Eu não tenho todas as respostas para as dificuldades e para os problemas que vocês vão ter no ministério. Garanto para vocês que nós vamos brigar muito ainda. Que vocês vão ficar com raiva de mim e eu vou ficar com raiva de vocês. Porque isso é o ser humano. Porque a gente não vai se entender. Porque a palavra vai faltar. O Senhor Jesus me levou a esse concílio geral, entre muitas coisas, viu, Bispo Adonias? Para trazer o meu coração de volta em muitas circunstâncias que eu pensei que talvez não acontecesse. E uma delas foi poder dizer para algumas pessoas que passaram na minha vida, eu queria que você tivesse me abençoado e dito que eu estava fazendo um bom trabalho. Portanto, eu sei quanto isso é importante. E eu queria dizer para todos os pastores e presbíteros que estão aqui, se eu não disse para vocês em algum momento que vocês estavam fazendo um bom trabalho, me perdoem. E se às vezes vocês não estavam fazendo um bom trabalho e eu poderia ter corrigido, melhorado ou aliviado alguma coisa, me perdoem. Mas João Wesley, quando ele escreveu uma carta para um católico romano, ele disse assim, a gente tem tanta diferença, mas nós vamos combinar algumas coisas. Nós vamos combinar que nós não vamos mais falar palavras inamistosas entre nós. Nós vamos combinar que nós vamos conseguir dialogar. Nós vamos combinar que nós vamos nos respeitar. E nós vamos combinar que nós vamos ser honestos nas nossas diferenças. A maturidade é um caminho muito difícil de trilhar. E como às vezes a gente não sabe o que fazer, às vezes a gente fere. E às vezes quando a gente é ferido e não sabe como reagir, a gente se fecha. Mas se nós tentarmos mais um pouquinho, talvez depois de um tempo, talvez depois de muitos impossíveis, a gente pode descobrir o quanto é maravilhoso fazer parte do corpo de Cristo. Porque esse é o corpo mais... Às vezes quando a gente pensa em corpo de Cristo, a gente pensa no corpo humano, sabe? Às vezes quando eu penso no corpo de Cristo, eu lembro do polvo. Aquele bicho estranho com muitos tentáculos. Mas eu descobri esses dias que o polvo é um dos bichos mais inteligentes que tem. Talvez a gente seja ainda um pouco meio polvo como o corpo de Cristo.
Às vezes a gente está com perninhas e para todo lado, parecendo que a gente não tem direção para onde ir. Mas se nós formos moldáveis, a gente pode passar de polvo para qualquer outra coisa que o Senhor queira de nós. O que eu peço é que no dia que a gente tirar os nossos sapatos, seja porque chegou no lugar do nosso descanso e não porque a gente desistiu.